Números capítulo 23. Balaque edifica 7 altares. E Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. E Balaque fez como Balaão tinha dito. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: Fica aqui em pé junto ao teu holocausto, e eu me afastarei. Talvez o Senhor venha ao meu encontro, e te direi o que ele me mostrar. Assim ele se dirigiu a um lugar alto. E quando Deus o encontrou, Balaão lhe disse: Preparei os 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs uma palavra na boca de Balaão e disse: Volta para Balaque, e assim falarás. Balaão voltou a Balaque, que estava em pé junto ao seu holocausto, com todos os líderes de Moabe. A primeira profecia de Balaão. Então Balaão proferiu seu oráculo. Balaque, rei de Moabe, mandou trazer-me de Arã desde as montanhas do Oriente, dizendo: Vem, amaldiçoa Jacó para mim. Vem, sentencia Israel. Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? Como sentenciarei a quem o Senhor não sentenciou? Pois o vejo do alto dos rochedos e o contemplo das colinas. Este é um povo que habita só e entre as nações não é contado. Quem poderia contar o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos, e o meu fim seja como o deles. Então Balaque disse a Balaão: Que me fizeste? Eu te chamei para amaldiçoar meus inimigos, e tu os abençoaste muito. E ele respondeu: Não deveria eu falar o que o Senhor põe em minha boca? A segunda profecia de Balaão. Então Balaque lhe disse: Peço-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o poderás ver. Verás somente uma parte dele, não verás todo o povo. Amaldiçoa-o dali para mim. Então levou-o ao campo de Zofim, ao cume do Pisga, e tendo edificado 7 altares, ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada um deles. E Balaão disse a Balaque: Fica aqui em pé junto ao teu holocausto, enquanto vou ao encontro do Senhor. E quando o Senhor encontrou-se com Balaão, pôs na sua boca uma palavra e disse: Volta para Balaque, e assim falarás. Então ele voltou a Balaque, que estava em pé junto ao seu holocausto com os chefes de Moabe. E Balaque lhe perguntou: O que o Senhor falou? E Balaão proferiu o seu oráculo. Balaque, levanta-te e ouve, escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, tendo ele dito, não o fará? Ou, havendo falado, não cumprirá? Recebi ordem para abençoar, pois ele abençoou, e não posso revogar a bênção. Ele não olha para o pecado de Jacó, nem para a maldade de Israel. O Senhor seu Deus está com ele. No meio dele se ouve a aclamação de um rei. Foi Deus quem os tirou do Egito. A força deles é como do boi selvagem. Não há encantamento contra Jacó, nem adivinhação contra Israel. Agora dirão sobre Jacó e Israel: Que coisas Deus tem feito! O povo se levanta como leoa e se ergue como leão. Não se deitará até que devore a presa e beba o sangue dos que foram mortos. Então Balaque disse a Balaão: Se não vais amaldiçoá-lo, também não o abençoes. Mas Balaão respondeu a Balaque: Eu não te disse que tenho de fazer tudo o que o Senhor falar? E Balaque disse a Balaão: Vem agora, e eu te levarei a outro lugar. Pode ser que dali Deus queira que amaldiçoes o povo para mim. Então Balaque levou Balaão ao cume do Peor, que dá para o deserto. E Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez como Balaão lhe disse, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar.
Números capítulo 24. Balaão viu que era bom aos olhos do Senhor que ele abençoasse Israel, e não saiu em busca de encantamentos, como de costume, mas voltou o rosto para o deserto. Ao levantar os olhos, Balaão viu Israel que se achava acampado segundo suas tribos. Então o Espírito de Deus veio sobre ele. A terceira profecia de Balaão. E Balaão proferiu seu oráculo. Fala, Balaão, filho de Beor. Fala o homem que tem os olhos abertos. Fala aquele que ouve as palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai em transe com os olhos abertos. Ó Jacó, como são formosas as tuas tendas, as tuas moradas, ó Israel. Elas se entendem como vales, são como jardins à beira dos rios, como árvores de aloés que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Correrá a água de seus baldes, e a sua semente será bem regada. O seu rei se elevará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Foi Deus quem os tirou do Egito. A força deles é como a do boi selvagem. Israel devorará as nações adversárias, lhes quebrará os ossos e os atravessará com suas flechas. Agachou-se e deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos sejam os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e batendo as palmas das mãos, disse a Balaão: Eu te chamei para amaldiçoares os meus inimigos, e essa é a terceira vez que os abençoas. Agora foge para a tua terra. Eu disse que certamente te pagaria, mas o Senhor te privou disso. Então Balaão respondeu a Balaque: Não falei eu aos mensageiros que me enviaste? E disse: Ainda que Balaque me quisesse dar sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir contra a ordem do Senhor, para fazer por mim mesmo o bem ou o mal. Não disse que falaria apenas o que o Senhor falasse? Agora então estou voltando para o meu povo. Mas escuta, eu te direi o que este povo fará ao teu povo nos dias futuros. A quarta profecia de Balaão. Então Balaão proferiu seu oráculo. Fala, Balaão, filho de Beor. Fala o homem que tem os olhos abertos. Fala aquele que ouve as palavras de Deus e conhece os planos do Altíssimo, que vê a visão do Todo-Poderoso, que cai em transe com os olhos abertos. Eu o vejo, mas não agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Virá uma estrela de Jacó, de Israel, se levantará um cetro que ferirá as fronteiras de Moabe e destruirá todos os filhos do orgulho. E Edom será sua propriedade, como também Seir, aqueles que eram seus inimigos, pois Israel se tornará forte. De Jacó virá um que dominará e destruirá os sobreviventes da cidade. Balaão viu também Amaleque e proferiu seu oráculo. Amaleque era a primeira das nações, mas seu fim será a destruição. E ao ver os queneus, proferiu seu oráculo, dizendo: A tua habitação está firme e o teu ninho posto na rocha. Mas o queneu será assolado, até que Assur te leve como prisioneiro. E continuou seu oráculo: Ai, quem viverá quando Deus fizer isso? Navios virão das costas de Quitim e afligirão Assur. De igual modo afligirão Eber, que também será destruído. Por fim Balaão se levantou, partiu e voltou para sua terra, e Balaque também seguiu o seu caminho. Números capítulo 25. Os israelitas pecam com as mulheres moabitas. Israel ficou um tempo em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as mulheres moabitas, pois elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se diante dos seus deuses. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, porque o povo havia se juntado a Baal-Peor. O Senhor disse a Moisés: Reúne todos os líderes do povo,
e enforca-os diante do Senhor, à luz do sol, para que a grande ira do Senhor se retire de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um matará os homens de sua tribo que se juntaram a Baal-peor. E veio um homem israelita e trouxe a seus irmãos uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a comunidade dos israelitas, enquanto eles estavam chorando à entrada da tenda da revelação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, levantou-se do meio da comunidade e pegou uma lança. E foi atrás do israelita, e entrando na sua tenda, atravessou os dois pela barriga, o israelita e a mulher. Então a praga cessou entre os israelitas. Por causa daquela praga morreram 24.000 pessoas. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso, mostrando meu zelo no meio deles. Assim, não destruí os israelitas por causa do meu zelo. Portanto, diz-lhe: eu lhe dou minha aliança de paz, e ela será para ele e para a sua descendência depois dele, a aliança de um sacerdócio perpétuo, pois foi zeloso pelo seu Deus e fez expiação pelos israelitas. O nome do israelita morto com a midianita era Zinri, filho de Salu, líder de uma casa paterna entre os simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbe, filha de Zur, líder de uma casa paterna em Midian. E o Senhor disse ainda a Moisés: atacai e fere os midianitas, porque eles vos atacarão com as ciladas com que vos enganaram no caso de Peor e no caso de Cosbe, sua irmã, filha do líder de Midian, morta no dia da praga no caso de Peor.